devem ter visto ali no texto, aqui, na verdade, iniciou um processo de 1969, 1970, mas nesse mesmo período também, anterior a ele, um pouco anterior a ele, na própria Itália, já se tinham movimentos voltados a uma preocupação com o ambiente de trabalho, né? Se sabia muito porque essas pessoas tinham tais doenças, mas se sabia pouco ou se implementava ou se investia muito pouco na questão da proteção, da promoção à saúde e não somente vendo, né, a doença propriamente dita. Então, na Itália, esse movimento ele já se iniciou com esse movimento também sindicalista. Já no Brasil, isso aconteceu mais para 1984, 1986, né, com a introdução dos sindicatos, né, dos petroquímicos, que é um sindicato muito fortalecido no ABC paulista. Então, esse sindicato ele promoveu também estudos no sentido de verificar qual o cenário que esse trabalhador estava inserido, qual era o impacto desse cenário na atividade laboral desse trabalhador e quais as consequências desse trabalho. Então, a partir daí, iniciou esse processo de identificar qual seria esse nexo causal, o que causa essa doença, né? E não somente a doença propriamente dita. Porque a doença propriamente dita, se a gente for verificar, em algum momento, vocês viram lá em medicina do trabalho, em algum momento já se falava em outros estudos em relação a esse trabalhar,dor, né? Paracelsus falou, Diácoli falou, o próprio pai da Georges Agrícola, que fala sobre justamente como esse trabalhador estava sendo influenciado nesse processo de trabalho. Teve outros que falaram, Paracelso falou também sobre as relações de trabalho e doença. Então, naquela época, já se falava, nos séculos 18, 19, 1687, 1697, que já existia essa possibilidade do adoecimento desse trabalhador. Então, não é novidade, né? A gente parece assim, começamos a olhar o trabalhador a partir de 1969. Não, desde 1697, anterior a isso, no século XV, século XVII, já se via esse trabalhador adoecendo, mas não se sabia em que ambiente ele estava adoecendo e por que estava adoecendo. E daí se inicia esses avanços justamente no Brasil. Claro que os primeiros avanços que a gente percebe dentro do Brasil foi justamente com discussões em nível de saúde coletiva, com medicina social, vindo muito mais garantir alguns direitos desse trabalhador, como, por exemplo, jornada semanal de 48 horas, descanso remunerado, né, descanso semanal remunerado, indenização por acidente de trabalho, que foram conquistas ao longo desse processo. Mas em nenhum momento se percebe, em nenhum momento, ainda antes dessa época de 1986, algo que seja tão concreto com vista a atender à saúde do trabalhador propriamente dito. Então, tem que se fazer esse resgate pensando que, né, antes disso, houveram realmente alguns ganhos para esses trabalhadores, mas que a saúde ainda estava capenga. A saúde, vocês se lembram, né, lá no primeiro ano, professora Carminha, acho que vocês pegaram, que falava-se o quê? Quem tinha direito à saúde eram as pessoas que eram trabalhadores, que tinham INSS, né, que tinham carteirinha do INSS, que recolhiam impostos. Então, antes de 1986, o trabalhador, com vista ao cenário de saúde pública, ele não tinha direito algum. Ele só tinha os direitos garantidos se ele fosse trabalhador, se ele tivesse carteira registrada e se ele, né, de alguma forma, naquela época era carteira e também continua sendo, pudesse recolher impostos para o Estado, para o município, enfim. Então, isso também começou a se modificar, né? Então, nós tivemos avanços para essa classe trabalhadora, que foram vários, como eu disse, descanso semanal, jornada de 48 horas, igualdade de direitos, homens e mulheres, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece como a gente gostaria.
assistência médica, aposentadoria, né? Vejam que são avanços muito fortes que até hoje se mantêm. Mas no aspecto da saúde, ainda tem-se muito a buscar, né? Por isso que a gente fala que, na verdade, no Brasil, iniciou esse processo juntamente, muito em par e passo ali, com a Constituição Federal de 88, né? Porque veio a Constituição em 88, logo a seguir veio o SUS. E aí sim se implanta processos que sejam realmente importantes para a saúde do trabalhador, com vista não só ao adoecimento, mas com vista também à promoção à saúde. Ok? Até aí, gente? Sim, professor, Sim, tranquilo. Tá. E o que mais que a gente pode citar sobre isso? Né? O Felipe bem comentou, né? Que nós tivemos, então, a Conferência Nacional de Saúde, a terceira Conferência Nacional, a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que também foi algo que impulsionou. Então, vejam que no mesmo ano tivemos 3 processos muito importantes. Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador, tudo isso muito encalcado na questão da nossa Constituição Federal de 88 e com, claro, a promulgação do nosso SUS. Então, tudo isso vem de encontro a uma necessidade de atores sociais envolvidos em processos, né, de uma reforma sanitária da época. Então, isso também tem que ser muito bem clareado para que a gente não perca momentos importantes da historicidade, tanto do SUS, claro, que é o permeador de tudo isso, mas também da saúde do trabalhador. Certo? O que mais que a gente conseguiu observar depois dessa terceira conferência nacional, dessa primeira conferência do trabalhador? O que se pôde avançar nesse aspecto da Professora, aqui ele até comenta bem no finalzinho, eu acho, que ele fala que após a primeira conferência, né, Nacional da Saúde do Trabalhador, foi incorporado no SUS as ações e os órgãos da saúde do trabalhador, e mudou aquela visão de direito previdenciário trabalhista, onde somente, eu acho que o pessoal que trabalhasse, né, teria o direito ao acesso à saúde, tivesse carteira assinada, essas coisas. E teve a mudança disso, aí se tornou um direito para todos. Isso incluía o pessoal do SUS, os profissionais, eles deveriam ter uma visão mais ampla quanto aos trabalhadores, quanto ao o local que ele está inserido, bem como as doenças que isso podem influenciar ele. Eles até comentam que a competência federal do SUS, ela deve participar na definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho. Tudo isso para a melhoria da saúde do atendimento ao trabalhador. Isso, perfeito, Felipe. E daí, nesse momento, que é tão crucial para o trabalhador, inicia-se também um jogo de disputa de poder mesmo, né? Entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social. Veja que em nenhum momento se fala ainda em SUS, apesar de o SUS já estar caminhando, né? Se fala nos direitos do trabalhador, em processo de aposentadoria, mas não se fala em nenhum momento ainda o que nós temos a oferecer a esse trabalhador enquanto saúde pública. E isso repercute negativamente mundialmente, né? Porque, quer queira, quer não, os dados da época eram muito subnotificados. Aliás, nem tinha notificação, né? Apesar de se ter a vigilância epidemiológica, ela trabalhar a partir de 1970 com mais ênfase, mesmo assim, já em 1998, 88, 86 e 98, a gente ainda não percebe a saúde do trabalhador muito fortalecida nesse aspecto. Por quê? Porque começam os conflitos justamente com o Ministério do Trabalho
e com a Previdência Social, que não se define, aliás, que se define bastante claramente os direitos do trabalhador e a aposentadoria, né? Você bem falou, em níveis de previdência, né? Mas não se define uma política pública voltada à saúde do trabalhador, né? E isso enfraquece muito. Ontem, quando vocês viram a apresentação do Valdir, ele disse várias vezes, né, que é um trabalho interessante, é um trabalho dignificante, é um trabalho que realmente consegue colocar para nós, traçar para nós um perfil de qual trabalhador está adoecendo mais, por que está adoecendo mais, mas ainda é um programa muito tímido, no sentido de ter políticas públicas voltadas e fortalecidas para a implantação e implementação dele. Então, veja que ainda a gente tem muita dificuldade neste caminhar voltado para a saúde. Então, vejam que a gente pode, até agora, a gente conseguiu identificar 3 momentos importantes, né? Que seria justamente o primeiro momento, lá de 1978 a 1986, que se fala dessas ideias, se busca essas ideias, que se consolida lá na Itália, com a experiência dos sindicatos da Itália, né? Um sindicato fortalecido dentro da Itália, justamente porque se teve Odoni, que foi um médico, né, muito importante na época, que se formou em Turim, começou a trabalhar esse espaço desse trabalhador, com vistas justamente a identificar que seria risco para esse trabalhador, que poderia causar doença a esse trabalhador. Um segundo momento, de 87 a 90, mais ou menos, que é justamente essa institucionalização, essa busca da institucionalização das ações da saúde do trabalhador, propriamente dita, né? Há um processo constituinte nesse inteirinho aí, que é justamente a promulgação da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, onde cita ali que realmente a União ela deve se pautar, ela deve ter responsabilidade tanto da segurança quanto da disponibilização da saúde para esse trabalhador, e aí se torna mais veemente, se torna mais fortalecido quando se tem realmente a promulgação da Lei Orgânica da Saúde em 90. Então, tudo isso faz com que a gente perceba nitidamente 2 momentos importantes. E um terceiro momento começa justamente essa briga, né, talvez de política, o poder, de eu não se saber muito esse fluxo, de onde esse trabalhador vai se encaixar melhor, né, entre Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. E nesse momento também, que a partir da promulgação dessa lei orgânica da saúde, inicia-se também os processos, o aparecimento, né, de muitas disputas corporativistas e também de muitos planos de saúde. Foi um momento que teve um boom de planos de saúde, né? Itaú, Bradesco, Golden Cross, própria Unimed, né? Que viu naquele momento uma necessidade desse trabalhador que ainda não tinha nenhum fluxo definido para sua assistência, né? Porque ele vinha de uma história de que se ele não fosse trabalhador registrado em carteira, ele não teria acesso a essa saúde, a gente bem sabe disso, né? Eram cuidados por religiosos, eram cuidados por mulheres, né, prostitutas. Então, era muito mais uma questão de solidariedade do que uma questão tecnicista voltada para uma saúde pública de qualidade. Então, vejam que nesse momento há essa briga realmente de onde se encaixa este trabalhador. E agora a gente está no quarto momento, né, que é onde realmente tem que ser cumprida essa legislação mais do que nunca. Por quê? Essa legislação ela veio justamente para garantir os direitos desse trabalhador, mas também para garantir que esse trabalhador possa desenvolver sua atividade laboral num ambiente seguro, né, para que não haja possibilidades ou minimizar essas possibilidades do risco e do aparecimento da doença ou do acometimento da doença. Então, são 4 momentos bem distintos dentro da saúde do trabalhador. E a vigilância, como é que isso acontece? Porque até então a gente está falando saúde do trabalhador. Vigilância e saúde do trabalhador são a mesma coisa? Ou vigilância é um braço da saúde do trabalhador? Vigilância está dentro dessa visão da saúde do trabalhador? O que vocês acham?
Eu acho que ela é um braço, né, como diz a senhora, porque é a partir da vigilância em saúde do trabalhador que vai se conhecer a realidade dessa população trabalhadora, né? Os fatores determinantes para os agravos de saúde deles e o modo de intervir também sobre eles para evitar justamente aquela situação já enfrentada lá atrás, né, de se preocupar só com a doença já propriamente já instaurada nesses trabalhadores, e sim já um grande avanço essa vigilância à saúde do trabalhador para, como assim, para prevenir certas doenças, né? E se preocupar com a qualidade da saúde do trabalho dessas pessoas. Acho que é isso. Mesmo, porque a VISAT ela vai ter a função de prever, né, os fatores que poderiam gerar agravos e doenças naqueles trabalhadores, e a partir daí o governo toma decisões acerca dessa classe. Então, ela é um braço muito importante da saúde do trabalhador. Ei, professora, o próprio artigo, ele traz... Professora, a senhora tá me ouvindo? A internet tá muito ruim. Estamos ouvindo sim, Amanda. Então, aí o próprio artigo, ele traz, né, alguns exemplos com relação a essa vigilância que foi feito da exposição ao benzeno em postos de combustíveis, que as pessoas, até pouco tempo, eu acho que até hoje ainda em alguns lugares, ainda se tem esse negócio. Ainda tem esses trabalhadores tendo essa exposição ao benzeno. Aí ele também traz o exemplo das ações que foram feitas na vigilância e saúde do trabalhador de Caniveiro, Canavieiro, na verdade, Caniveiro, que as articulações do banimento... Está ruim demais na internet. Pode falar, gente. Tá te ouvindo, Amanda. Eu só vou dar uma complementada, professora, a questão que as meninas até falaram já, mas a importância da intersetorialidade e da interdisciplinaridade. É, a vigilância, ela tem esse objetivo e essa missão de diminuir o conflito entre as competências. No caso das pessoas que fazem a fiscalização do trabalho, a pessoa que está ali na Secretaria de Saúde, ou a pessoa ali da Vigilância Sanitária, tem que ter essa intercomunicação entre todos os setores para realmente ter uma efetividade nessa vigilância. Outro negócio que eu até quero perguntar, como que funciona, é porque ele comentou sobre a vigilância ambiental, né, que é um pouco mais difícil o acesso e às vezes é um pouco perigoso. Aí isso faz com que tenha um aprimoramento da pesquisação, que é uma marca da Visad. Aí eu queria entender o que é essa pesquisação. Na verdade, Felipe, no artigo ele cita a pesquisação porque é uma metodologia utilizada para pesquisa, né? A pesquisação, você contempla a possibilidade de um projeto de intervenção ou um projeto de aplicação ao final dessa pesquisa. Então, por exemplo, quando ele fala que é muito difícil, né, essa conversa, digamos, né, com a vigilância ambiental, vigilância do saúde do trabalhador e vigilância sanitária, é porque na vigilância ambiental, da mesma forma que na vigilância do saúde do trabalhador, há interesses, né, por detrás disso tudo, né, que muitas vezes são interesses escusos e a gente sabe bem disso. Há muitas empresas que têm um poder, né, um poderio financeiro muito grande, que faz com que dados de saúde do trabalhador sejam subnotificados, bem como as intervenções que são realizadas, por exemplo, pelo IBAMA ou pela Polícia Federal em nível, né, Polícia Ambiental, sejam também intimidadas por empresas muito fortalecidas financeiramente. Então, por isso que se torna, muitas vezes, difícil a notificação desse trabalhador. Então, quando a gente apresenta um dado, né, como ontem a Ivanice apresentou, até ela se questiona, né, mas em 1900 não,
mas em 2015 só tivemos esse número de casos, né? A gente sabe que talvez não seja um dado real. E hoje a gente percebe muito mais, assim, como que eu vou dizer, um dado muito relevante que nos causa muita preocupação, fazendo só um link, é em relação à vigilância epidemiológica do coronavírus. Hoje a gente está observando, por exemplo, as DOs, que são as declarações de óbito, de pessoas que vieram a óbito por coronavírus, estão sendo rasuradas. Por quê? Porque o seguro não paga, porque não se faz o traslado, né, dessas pessoas para fazer o féretro, para fazer o velório, estão sendo rasuradas. E aí dá um furo, novamente, uma subnotificação devido a isso. Então, veja que em algum momento, nessas vigilâncias, dependendo do tipo de vigilância que se faz e que se quer, há algum tipo de interesse por trás daquilo. Seja um interesse pessoal, seja um interesse empresarial, seja um interesse do poderio mesmo, equivocado de se saber mais, enfim. Mas sempre vai existir isso. Essa pesquisação que ele cita no artigo, né, porque é um artigo não deixa de ser um dispositivo dentro de um projeto, ou dentro de uma tese, ou de uma dissertação, ou de um TCC. Pesquisação é isso, tá? Você pesquisa, você elabora um projeto de aplicação e você elabora ou um projeto de intervenção, que a gente bem fala. Deu para entender? Deu sim, professor. Muito bom. E só o último ponto é a questão da... Você até acabou de comentar da dificuldade do pessoal notificar, né? Então, a vigilância, ela tem esse objetivo. Ele até comenta sobre diminuir a insensibilidade dos agentes públicos em questão das ações do SUS, porque é muito importante essa notificação, é muito importante essa comunicação entre todo mundo para que se tenha realmente os dados exatos para aí sim conseguir prevenir a causa, porque prevenindo a causa vai diminuir a quantidade de doenças ocupacionais. Aí a vigilância do saúde do trabalhador, ela corre atrás disso para fazer com que todo mundo participe da melhor maneira possível e chegue todos os dados e assim ter uma harmonia entre todos. Exatamente, né? Como a Mabile falou e a Juliane também falou, a vigilância em saúde do trabalhador, ela está intimamente ligada à saúde do trabalhador, né? Você não faz saúde se você não vigia essa saúde, né? Vigilância é isso, é vigiar, é estar atento, é buscar dados, é se debruçar sobre esses dados e ver que esses dados têm um cenário atrás deles. Então, veja, essa vigilância que foi instituída pela portaria, né, do gabinete do ministro 3252, ela é muito clara, ela trabalha no sentido de reduzir a morbimortalidade, né, dessa população trabalhadora, por meio da integração desses setores, que bem você disse, né, que é a intersetorialidade e também a multidisciplinariedade. Então, vejam que não fica abarcado somente numa caixinha, né? A saúde do trabalhador, ela comunga esses saberes, ela fala com outros setores, tão quanto importantes iguais a ela, mas que precisam estar todo o tempo em conversa para que entenda por que esse trabalhador adoeceu e como vamos, né, promover a saúde e não a doença nesses ambientes, que são ambientes importantes para um país altamente capitalista igual ao nosso. E daí essa vigilância, ela busca justamente a entender quais foram os fatores determinantes e condicionantes que levaram a esse adoecimento desse nosso trabalhador, a entender esse processo. Trabalho-doença, né? Como que isso pode estar intervindo nesse processo também produtivo desse trabalhador. Porque quer queira, quer não, a gente sabe que o trabalhador, que a pessoa humana, aliás, não é nem o trabalhador, a pessoa humana, isso Marx diz muito bem no seu livro Capital, que o ser humano, ele é fruto da sua produção. Então, se aquela pessoa não consegue produzir, no sentido de produzir algo, não precisa ser uma atividade de um trabalhador braçal, não é isso. Mas se ele não consegue produzir algo, ou intelectual, né, que também não deixa de ser impacto muito positivo, ou no intelectual, ou na atividade laboral mesmo, braçal,
ou técnica, ou na informática, enfim, qualquer que seja o tipo de produção, essa pessoa, ela não se sente produtiva, no sentido de produzir algo, produzir para alguém. E também pode ser passivo do adoecimento. Então, vejam que a vigilância do trabalhador, ela tem que ser muito mais, um espectro muito mais amplo do que voltado somente para a doença. Fulano adoece disto, mas fulano adoece disto, por quê? Quais foram os fatores condicionantes ou determinantes que influenciaram nesse adoecimento, né? Quais foram os fatores determinantes e condicionantes que fizeram com que esse processo produtivo deste trabalhador fosse diminuído, fosse sumir-se, né? Tem que entender esse processo aí. E muitas vezes a gente acaba se pautando muito mais somente em números, né? O brasileiro adoece de X, o brasileiro morre de Y, e ponto. O brasileiro trabalhador, e ponto. E fica por isso mesmo. Por quê? Porque ainda há realmente, infelizmente, alguns interesses por trás disso daí. Mas daí a gente tem que observar, né, que as outras vigilâncias, que não sejam, elas têm que se fazerem presentes nesse processo aí de se debruçar, investigar e vigiar esse trabalhador no sentido de prevenção e promoção à saúde. Tem que se observar que há uma necessidade de que haja a integração dessas ações também. O trabalhador não pode ser visto compartimentalizado, né? Esse trabalhador, ele é um trabalhador fruto de um meio ambiente, fruto de uma assistência, fruto de uma rede, talvez ele não esteja inserido nesta rede, como bem disse ontem, não me lembro se foi o Valdir, ou se foi não, acho que foi o Valdir, né? Todo trabalhador, mesmo aquele que tem a carteira assinada, mesmo aquele que venda pipoca na rua, ele tem os mesmos direitos hoje. Então, é preciso que a integralidade dessas ações, elas comunguem, elas se falem. Por quê? Porque o trabalhador é o foco, não é um trabalhador X, Y, Z. Claro que, didaticamente, muitas vezes a gente vai ter que ter um olhar diferenciado, como a Bárbara disse, salvo engano, a Mabel, sobre o benzeno, né? Há trabalhadores que trabalham com benzeno, há trabalhadores, não vamos longe, que trabalham, por exemplo, na região norte, que é muito comum, e a gente sabe que acaba cometendo esse trabalhador, em relação à utilização de inseticida para malária, né? Que a Fundação Nacional, FUNASA, ou SUCAM, antiga SUCAM, se utilizava desses inseticidas, que é altamente tóxico, e a gente vê há uns 10 anos as sequelas que isso deixou para o trabalhador que mexia diretamente com esses inseticidas. Então, vejam que há que ter uma responsabilidade sanitária, uma integração intrainstitucional e interinstitucional, há que se ter essa integralidade de ações voltadas para esse trabalhador, claro, com vistas ao todo, mas também olhando ele particularmente, e há que se ter também que entender que esse trabalhador, se você não publiciza, né, os seus direitos e os seus deveres, que os seus deveres já estão bastante claros, né, fica difícil para ele continuar a trabalhar. Por quê? Porque ele fica à mercê de um ambiente totalmente, entre aspas, tóxico, que pode ou não levá-lo ao adoecimento e ao óbito. Então, é preciso que a gente entenda que esse trabalhador, ele está dentro de todas as vigilâncias, ele permeia todas as vigilâncias. E a vigilância epidemiológica, vigilância do trabalhador, ela tem um objetivo que é muito claro, né? Como a gente fala lá na vigilância epidemiológica, o objetivo claro da vigilância epidemiológica é quebrar a cadeia epidemiológica. Já na vigilância de saúde do trabalhador, é o quê? É identificar o perfil da saúde dessa população trabalhadora. Quem é este trabalhador que está adoecendo? Ele está adoecendo do quê? Né? E intervir nesses fatores. Se eu sei do que ele adoece, eu tenho condições de montar estruturas intersetoriais, multidisciplinares ou intrasetoriais que possam intervir nestes fatores determinantes, nesses riscos e agravos que levam a população brasileira a adoecer. Então, vejam, há uma comungação de todos esses saberes, há uma inter-relação de todos esses saberes, que talvez, na prática, não aconteça.
Não aconteça porque há interesses que não aconteça, não aconteça porque talvez a classe trabalhadora ela seja muito mais interessante enquanto esteja trabalhando e não enquanto esteja adoecendo, né? Porque a gente quer que ela trabalhe, mas a gente não quer saber do que ela adoece, né? Vocês vão ver isso muito na prática quando vocês se tornarem profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, eles, né, intrinsecamente ou equivocadamente, a população acha que o profissional de saúde não tem vida social, o profissional de saúde não tem vida sexual, o profissional de saúde não tem vida, não pode adoecer, não pode faltar, não pode, enfim, são vários não pode, né? E daí isso compromete muito, 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 muito a saúde desse trabalhador dito do SUS, tá? Alguém mais gostaria de fazer algum? Prof, então, a senhora fez uma citação aí que me fez pensar em umas coisas que eu li aqui também, a respeito dos trabalhadores que trabalhavam com os inseticidas, né, para enfrentar a malária. É uma situação, assim, muito delicada, porque essa situação de conflito de interesses, ela realmente vem lá de cima, né? E são pessoas bem mais qualificadas que dão ordens, né? Só dando ordens para essas classes trabalhadoras. Por exemplo, aí a senhora citou esse exemplo, pessoas que começaram a trabalhar na Sucan com 18, 19 anos de idade. E a lei era o quê? Combater a malária, combater o mosquito. Não, essas pessoas não sabiam o que poderiam causar na saúde delas, não sabiam que, tipo assim, eu já conversei com muitas pessoas, elas entravam, professora, era um quartinho que ficava guardado o inseticida, eles entravam sem proteção nenhuma, manuseava esse inseticida, carregava esse trem nas costas, ia pro meio do mato, fazer o fumacê, né, nas casas e tudo. Então a lei era matar o mosquito. Não estava nem aí com relação a essas pessoas, e essas pessoas nem sabiam o que é que elas estavam manuseando. Elas não tinham instrução do que aquele pó causava, entendeu? Então, até hoje, essas pessoas, a maioria já, infelizmente, boa parte deles já morreram. Então, assim, e muitos hoje em dia que estão vivendo, têm seu salário tudo praticamente em função de restabelecer o pouco da saúde que resta para eles, né? Então, assim, essa questão esse que é o problema, vem de cima, e essa falta de instrução é muito grande. Então, pelo que eu pude perceber, começou a melhorar depois que veio essa vigilância em saúde, que aí foram começar a ver essas questões das pneumoconioses, trabalho infantil, trabalho escravo, esses diversos trabalhos assim que colocam as pessoas diretamente em situações precárias de saúde, como eu posso dizer, de exposição, né? Isso, vulnerabilidade. Aí, com esse olhar que teve, aí começou até essas pessoas começaram a ter um pouco mais de voz. Só que foi visto um problema aqui, né? Identificado um problema, que é o quê? A falta de representatividade desses trabalhadores nessas comissões que, digamos assim, que organizavam esses sindicatos, né? Muitas das pessoas participavam dos sindicatos, mas elas não tinham muita instrução. Elas não tinham muita qualificação. Então, elas não tinham muito conhecimento, como que elas iam debater certos assuntos nos quais elas não tinham muita, como posso dizer, estudo, né, professora? Então, assim, aí tinham pessoas que ficavam à frente disso, mas a classe trabalhadora em si, que passavam por todos aqueles problemas, não estavam tendo essa força, né? Tipo assim, deles mesmo ir lá e falarem, batalharem pelas causas deles e tal, porque representação é diferente de representatividade, né? O que faltou é o quê? Representatividade dessa classe. E eu acho que isso acontece até hoje, em muitos setores trabalhistas. Com certeza, Amabile. Nós não vamos tão longe assim. Se vocês participarem, por exemplo, de alguma discussão
do Conselho Municipal de Saúde ou do Conselho Estadual de Saúde, você percebe isso nitidamente. As pessoas, na verdade, elas têm uma representação, representam o sindicato dos trabalhadores, representam o sindicato dos trabalhadores de saúde, representam o sindicato dos médicos, representam o sindicato, não sei, enfim, né? Mas não tem representatividade, não tem voz, né? Voz no sentido legal que ele tem, mas não tem voz da representatividade, né? Então, isso é muito ruim, porque quando você pega um conselho ao qual você é o presidente, ou é o majoritário, ou é o coordenador, em que você tem um pouco mais de entendimento do que ser representatividade, isso acaba sendo um perigo para os controles sociais. Por quê? Porque acabam manipulando os demais, né? E isso é muito perigoso. E a gente vê isso nitidamente em alguns conselhos municipais e conselhos estaduais de saúde. O quanto as pessoas, elas são manipuladas, o quanto as pessoas são déspotas enquanto condutores desse processo de controle social, né, dentro desses órgãos fiscalizadores. E isso é muito ruim, porque você nem deixa os demais, né, apresentarem suas propostas, mesmo, né, não tendo tanto conhecimento técnico, e também você não deixa com que o conselho seja imparcial. E daí você começa a ver a parcialidade dos indicados e não das instituições, né? Então, isso é muito ruim. Alguém mais quer colocar? Hein, prof, é exatamente isso que eu estava querendo dizer sobre essa manipulação que tem, né, de algumas pessoas por né, em uma população que são em maior parte, né, que não tem conhecimento sobre algumas coisas, sobre seus direitos, mas assim, estão tendo alguns avanços, né, meio que em marcha lenta, mas tem, por exemplo, hoje em dia tem muitos cursos que os sindicatos oferecem, né, a essas próprias pessoas que ficam na linha de frente, né, dos sindicatos. Eu já ouvi falar em alguns cursos que essas pessoas podem fazer, tipo assim, para conhecer seus direitos, para conhecer como proceder diante de algumas situações, né? Então, assim, estão tendo alguns avanços, mas bem ainda devagar, né? Há uns 6, 7 anos atrás, o CONASEMS, junto com o CONAS, todo mundo sabe o que é CONASEMS e CONAS? Sabem? Ingrid, está aí? Não, prof. Letícia, está aí? Ingrid, está aí? Seria o Congresso Nacional de Saúde, professor? Quem mais? Amanda, está aí? É o Conselho Nacional de Segurança Pública? CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Vocês lembram que vocês viram CIB e CIT? O que é CIB e o que é CIT? A comissão, não sei o que, esqueci o nome agora. E tripartite. Bipartite, tripartite. Isso, né? Comissão interinstitucional, bipartite e tripartite. Tripartite, quem faz parte dela? Vamos lá, quem dá mais? Jéssica, tá aí? Jéssica voltou para... Tô, professora, mas eu não sei. Quem mais tá aí? Tereza. Tereza já acordou?
Então, a CIT, né? O que é CIT? Comissão... Professor, Oi? Diga. é a questão dos trabalhadores, empregadores e governo? Isso aí são os conselhos. Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde. É municipal, federal Estadual e nacional. Aí você entendi. os trabalhadores, né? Os trabalhadores do SUS, as unidades que trabalham para o SUS, conveniadas ou não, né? E o outro segmento da saúde, que são os usuários. São os 3 segmentos que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde. Na CIT, né? A Comissão Interinstitucional Tripartite, quem faz parte é o Ministério da Saúde, faz parte secretarias de saúde estaduais, que é o CONAS, e as secretarias municipais de saúde, que é o CONASEMS. Isso é CIT. Deu para entender? Sim, deu. Ficou claro? Isso é CIT. 3 segmentos. Federal, que é Ministério da Saúde, estadual, que são os secretários estaduais de saúde, que é o CONASEMS, e o municipal, secretários municipais de saúde, que é o COSEMS. Ficou certo? Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Ministério da Saúde. Certo? E daí a gente tem a bipartite. O que é a comissão bipartite? Quem faz parte da comissão bipartite? Professora, Oi. a bipartite ela é pelo estado e pelo município, né? A bipartite, isso, perfeito. Então, nós temos o COSEMS, quem faz parte da bipartite? COSEMS, né? Que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde daquele estado, e faz parte a Secretaria de Estado da Saúde, certo? Quem preside a CIB é o secretário de Estado da Saúde, certo? E quem preside o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, atualmente é a Vera, que é lá de São Miguel. Então, vejam que essas 2 instâncias, elas têm um poder de implantar políticas públicas, discutir políticas públicas e demandar tetos orçamentários financeiros para os estados e municípios. Entretanto, no que se diz respeito à CIB, ela deve ser sempre consensual, ou seja, por parte do COSEMS, né, que são os municípios, ele tem o representante de municípios de pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, necessariamente, tanto a parte dos municípios, COSEMS, quanto a parte da CESAL, quando se tem uma pauta onde há recursos financeiros e orçamentários para algum município, ou para algum programa, ou para algum serviço que vai ser implantado ou implementado, necessariamente o COSEMS ele tem que ser consensual, ou seja, se um dos municípios disser não, não se tem a homologação daquela ação. Então, há que se ter um consenso da homologação. Ficou claro, gente? Ficou claro? Sim, prof, deu para dar uma lembrada aqui. Sim, prof. Tá ótimo. Até perdi o que a gente estava falando. O que era, Amabile, que a gente estava falando, que eu fui por esse caminho aí? Professora, é da capacitação, né? Dos cursos sim. que esses sindicatos. Isso, lembrei. Então, há uns 6 anos atrás, houve uma mobilização por parte do CONAS e do CONASEMS, no sentido de que todos os conselheiros novos, né? Porque muitas vezes há um tempo de mandato, né? Muitas vezes não, há um tempo de mandato, que se renovasse esses COSEMS, que se renovasse esses conselhos
municipais e estaduais de saúde, esses deveriam passar por uma qualificação. Porque a gente bem sabe, como você bem disse, Amado, que muitas dessas pessoas têm a indicação institucional, né? Mas não tem a representatividade que a gente gostaria. Então, ela não consegue expor o que ela está representando. Se são os usuários, se são os profissionais da área de saúde, se são os trabalhadores da área de saúde, se são unidades conveniadas. Então, ela muitas vezes não tem aquele potencial que a gente gostaria de discussão nesses locais de discussão de políticas públicas de saúde. Isso é muito ruim, porque é o que você falou, acaba havendo uma manipulação por quem tem um pouquinho mais de conhecimento técnico em detrimento daquele que não o tem ou tem pouco, entendeu? Então, isso é muito ruim para a política pública, como a gente tem visto, né? Fazendo um comentário, talvez seja até antiético, mas um comentário que eu acho que vale a pena. Eu tenho 30 anos de formado, praticamente, né? Me formei em 91. E antes de eu me formar, já existia uma pessoa, né, que tinha uma representatividade dentro do Conselho Municipal de Saúde. Essa pessoa está lá até hoje. Já foi para o Conselho Estadual, agora voltou para o Conselho Municipal, né, e fica. Né, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E daí você se pergunta, né, o que essa pessoa contribuiu em 30 anos? Só denunciar? Denunciar é muito fácil, eu acho, né? Aquilo ali não presta, aquilo ali está errado. Né? Sim, mas qual é a solução? Vamos contribuir, o problema está posto, o problema a gente já sabe. Vamos contribuir com soluções, né? Eu acho que é importante essa reflexão. E, no entanto, essa pessoa está aí, 30 anos, roda para cá, roda para lá. Enfim, isso é muito ruim. Mas vamos para frente. O que mais que a gente pode estar contribuindo, então, com as nossas discussões? Professora, é uma pergunta. Em teoria, dentro dessas comissões, é muito bonito, né? Quando a gente vê, tipo, essa intersetorialidade, né? Que cada um tem que passar por si alguma ideia, alguma coisa para conseguir garantir a integralidade do SUS, de conseguir recursos e tal, que passe pelas 3 gestões, né? Que cada um consiga desempenhar o seu papel a favor do SUS, mas na prática, a senhora que está mais por dentro, como que isso acontece? Eu acredito que não seja tão bonito desse jeito, né? Prof, acho que o microfone da senhora está desligado. Perdão. Eu tive um aluno que uma vez me falou o seguinte: professora, acho lindo quando a senhora fala de SUS. A senhora se empolga, a senhora fala de um jeito tão animado, que até a gente se empolga. Mas é assim mesmo? Não, não é assim mesmo, né? Por quê? Porque depende de quem está à frente. Depende de quem está sendo a gestão. Você só consegue avançar se você tiver por trás quem te fortaleça, quem te incentive e quem segure as pancadas que você vai levar. Porque em todos os segmentos, gente, todos, né? Se você não tiver, por exemplo, um diretor que te segure na tua posição enquanto técnico, um gestor, secretário municipal, estadual, enfim, que te segure enquanto técnico. Se você não tiver uma equipe que corrobore com os mesmos ideais que você não consegue. Então, não basta somente você ter o financeiro. Ter dinheiro, pelos 30 anos que eu estou aí, não é o problema. O problema é quem faz esse dinheiro se transformar em ação. Esse é o problema. Nem todo mundo tem o feeling para gestão. Tem pessoas que têm o feeling para gestão, tem pessoas que têm o feeling para assistência. É necessário que a gente tenha este olhar diferente para esse profissional. Por exemplo, eu tenho um médico,
Sim, mas tem médicos que são brilhantes enquanto epidemiologistas, mas tem médicos que são brilhantes enquanto UTIstas. Cada um tem um perfil. Da mesma forma, enfermeiros, da mesma forma, fisioterapeutas. E hoje a gente não tem uma política de gerenciamento de recursos humanos que valoriza esse perfil. Entendeu? Ainda se tem, pelo menos aqui no estado que eu percebo, a questão política muito forte, muito arraigada. Então, eu tenho um nicho político X, ao qual eu vou demandar um gerenciamento de uma unidade de média e alta complexidade. Eu tenho outro nicho político Y, que eu vou demandar o gerenciamento de unidade básica de saúde. Que talvez essa pessoa tenha um potencial, todos nós temos, entretanto, não é o suficiente para gerenciar. Então, eu vejo dessa forma. Tem que ter uma pessoa que tenha esse perfil técnico, que goste daquilo, tem que se ter alguém por trás de você, pode ser até político, se juntar político com técnico é excelente, mas tem que ter alguém por trás de você que te segure, enquanto técnico, que fale, não, fulano está correto, então eu tenho que seguir este caminho, e não o outro caminho que é mais curto e é mais cômodo, entendeu? Não é fácil? Não é fácil. Posso garantir para vocês que não é fácil. Às vezes, as pessoas acham equivocadamente assim, mas é mais fácil trabalhar na sede, é mais fácil você trabalhar, não trabalhar na unidade de saúde. Não, não é. Porque a unidade de saúde você atende seus pacientes, seus usuários do SUS, faz o seu plantão, faz o seu, sendo diarista, vai embora e acabou. Quem está em gestão, não. É manhã, tarde, noite, de madrugada, final de semana, né? Por exemplo, ontem eu e Régia, aquela hora que eu estava conversando com vocês viram que eu estava de máscara. Eu ainda estava na Semusa. Todo mundo tinha ido embora, eu ainda continuava na Semusa. A Régia do mesmo jeito, né? Saímos numa reunião, 3 horas tinha outra. Eu vim no carro já escutando a outra reunião. Entendeu? Então, as dinâmicas são diferentes. Agora, é preciso que você veja que perfil de profissional tem aquele para te ser, entre aspas, mais útil. Não adianta pegar uma pessoa que é bambambam em UTI e colocar numa gestão onde ele vai ter dificuldade de entendimento do planejamento. Porque para você estar na UTI, você precisa planejar um cenário, estar nos bastidores para que aquela UTI funcione. Não é simplesmente chegar na UTI e está tudo pronto lá te aguardando. Não existe isso. Entendeu? Ficou claro? Entendi, professora. Esclareceu bem. Muito obrigado. Tá? E aí, gente, quem mais poderia contribuir? A gente tem falado também, né, desde que a gente tem conversado sobre o saúde do trabalhador, em acidentes, né? As pessoas Professora, Oi, amor. Diga, só um Lu. minutinho. Você falou mais cedo sobre os furos que tem nas declarações de óbito, por exemplo, por Covid agora, né? E a gente sabe, assim, né? Eu imagino, por exemplo, que esse não seja o primeiro caso de furos, né? Como você bem falou também. Como é que faz para depois de passar um tempo, né? Que passa todo esse alvoroço e tudo mais, que as coisas se tranquilizam, como é que acontece para a gente fazer essa verificação e ver ver os casos realmente, né? Que foram, os que não foram, os que são meio assim suspeitos ou não, para fazer um levantamento mais preciso de tudo que a gente está vivendo, né? Ou de tudo que já se viveu, porque já teve outras epidemias, né? Essas coisas assim. Aí eu queria saber se tem um jeito ou se fica assim mesmo. Não, não fica assim mesmo, não. Ai, que bom. Não fica assim mesmo, não. Na verdade, a gente tem um setor que se chama Centro de Verificação de Óbitos. Então, esse Centro de Verificação de Óbitos recebe todas as DOs, né? De todas as unidades. E ali tem uma equipe que faz realmente um checklist, né? Do que essa pessoa morreu, quando morreu, se tinha causa base, né? Qual o nexo. E a gente tem observado que muitas vezes essas declarações de óbito chegam e estão chegando rasuradas. E não pode rasurar DO, é crime. E daí, quando se investiga, se chega à conclusão de que, por exemplo, coronavírus, pessoa
sabidamente estava lá no sistema de vigilância, né? Está lá notificado. Lembram que eu não fui notificada, que vocês viram lá meu nomezinho? Está lá notificado. E daí a pessoa vai a óbito. Estava internada, foi a óbito. Daí a pessoa morre, sei lá, atropelada. Aí você vê nitidamente a rasura. Aí você começa a fazer a investigação deste caso. E daí você chega à conclusão de que essa pessoa realmente morreu de coronavírus. E daí a gente notifica ao Ministério Público, que isso é crime, e daí este médico é notificado. E ele pode entendi. Entendeu? Sim, entendi. E então, assim, eles sabem que é crime rasurar, então por que eles rasuram, né? Assim, meu Deus. Qual seria a lógica disso? Mas, enfim, professora, esclareceu. Na verdade, a lógica... Muito obrigada. Muitas vezes, Luana, a lógica, ela se passa por uma questão, uma questão de uma vinculação afetiva. Por exemplo... sim, faz sentido. Faleceu de Covid, não pode ter um velório. Todo mundo sabe disso, não sabe? Não pode ter velório, né? Tem que sair do IML já para o serviço funerário já para o enterro. Não é assim? Isso está posto no decreto do governo do estado de Rondônia, as orientações, né? E nacional, né, professora? Decreto, tudo. Todo mundo está sabendo disso. Só que daí tem uma vinculação afetiva entre o ente querido e o médico. E daí ele vai lá, chora, olha, meu pai precisa, por favor, né, de um enterro digno, né, não é possível que se deixe dessa forma. Aí o médico, né, muitas vezes solidário, aquela questão vai e faz. Mas é crime, não pode fazer. Entendeu? Professora. Básico. Oi? Inclusive, a gente tem essa matéria na faculdade, né? A gente vê isso em medicina legal. E no próprio documento de verificação de óbito está escrito lá. Bem claro, de todo tamanho lá, para a pessoa ver isso. A pessoa, se ela rasurou, ela tem que rasgar não, ela tem que entregar para uma pessoa que fica lá. Isso, para dar baixa, porque cada uma tem uma numeração, né? Isso, então é exatamente. Bem sério isso aí. Declaração de óbito, por exemplo, se eu entrego, vamos supor, 5 numa unidade hospitalar, necessariamente uma via desses 5, né, tem que retornar para a vigilância em saúde. Entendeu? Um fica com a vigilância em saúde, outro apresenta para o cemitério, né, para o enterro, e outro fica com o ente querido. Entendeu? Então, veja que isso não é tão simples quanto parece para as pessoas. Deixa eu apagar aqui. Não, não é assim. Isso é crime. Tá? Então, tem uma central de verificação de óbitos que tem esse papel importantíssimo, principalmente neste momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento muito complicado, muito triste. A gente sabe que é um momento que enfim, né, não tem como descrever, acho eu, a dor de perder alguém e não poder velar, né? Porque o momento de você velar uma pessoa é um momento até de você se preparar psicologicamente para a ausência daquela pessoa, né? Eu passei por isso em março, mas não por Covid, por outros motivos, né? Meu cunhado, que eu tinha um amor muito intenso por ele, né? Faleceu em março. Ele estava internado desde janeiro e faleceu em março. E já estava naquele momento de Covid, então o caixão foi lacrado, né? Não teve velório. Foi uma coisa bem estranha, né? Não desejo isso de forma nenhuma para ninguém, nem desejo passar de novo. Porque é um momento em que as pessoas, o velório é um momento que as pessoas se abraçam, se acolhem, né? É um momento de transição mesmo. E dá a despedida de fato ali, né? A pessoa fixa na cabeça que realmente é uma despedida, enfim. É uma despedida. Como a senhora falou. Né? Então, você não tem isso neste momento de pandemia. E é muito ruim. A gente entende isso, a gente se solidariza com as pessoas que passam por isso, mas a gente tem que pensar, como eu falei desde o início de saúde coletiva, a gente tem que pensar no público, no todo, no coletivo. Não tem como a gente pensar, infelizmente, em momentos de pandemia, individualmente,
como alguns pensam, né? Eu vou me cuidar, o resto que se lasca. Não, não é assim. Momentos de pandemia, epidemia, surto, a gente tem que pensar nos outros também, principalmente nos outros, porque os outros é que vão ficar aí, talvez, para contar a história. A gente não sabe se fica ou não, né? Quem está doente. Enfim. Mas é isso, tá? E daí, mais alguma pergunta, Luana? Não, prof, esclareceu. também. Inclusive, muito obrigada. Foi uma ótima explicação. Tá bom. Esclarecedora. Então, tá certo. E daí a gente prof. pode falar... Diga, meu amor. Por isso também que é importante, né? A gente ter sempre isso na consciência, tipo, que tudo tem um limite da nossa emoção, né? Como profissional e como pessoal também, né? Porque eu fiquei pensando, eu não sabia disso que a senhora falou, esse assunto aí que a Luana trouxe, essa questão de médicos que às vezes se compadecem com a situação e acaba, porque é um risco até para ele, para a própria profissão dele, né? Se isso for apurado, é sujeito a dar algum problema para ele. Mas, assim, eu não sabia disso que a senhora falou, que tem isso. Mas só deixando claro uma coisa aqui que eu falei, que teria que rasgar, não é rasgar a rasura da DO que fez. Tem que entregar, né, parece, professora, para uma pessoa responsável lá do setor e pegar outro. Não pode rasgar e jogar fora, como se fosse, tipo, uma coisa, né? Beleza, Não então, pode. obrigada. Tá? É como eu falei, só para reiterar o que eu falei. É entregue para as unidades de saúde, né, hospitalares, no caso, vamos supor, 5 DOs. Necessariamente, essas 5 DOs têm que aparecer de volta. Né? A cópia delas, porque são como é que chama aquilo? Carbonadas, né? Então, tem que aparecer essas vias. Então, se você rasurou, você não pode simplesmente rasgar ou passar corretivo. Você tem que devolver aquele bloquinho que você está utilizando, né? Aí sim, o setor te repõe aquele bloquinho, tá? E tem outra coisa, né? Aí tem outros fatores também. Esse é um fator que talvez a gente possa até se compadecer, digamos assim, sem nem sei se é o mais adequado. E tem aquelas questões do seguro de vida, né? Que o seguro não paga quem morre por Covid. Então, tem essa questão também, né? De se querer passar a perna num setor, não sei. Porque seguro, às vezes, a gente tem um pensamento meio equivocado, né? Pago, nunca recebo nada, né? Mas quando precisa, aí eu também não vou receber? É complicado. Mas não deixa de ser crime, não deixa de ser investigado, né? O Ministério Público vai entrar na história e daí, infelizmente, alguém vai ser penalizado. Então, para vocês também ficarem bastante atentos. Não é que vocês vão deixar de ser solidários, mas quem é seu amigo não vai querer colocar você numa saia justa, né? E nem querer que você perca seu emprego e responda civilmente por um crime. Então, tem que conversar com essa pessoa que naquele momento está, enfim, né, entristecido, abatido por todas essas questões. Mas seguindo lá. Até aqui, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Podemos continuar? Sim, prof. E daí a gente também, dentro dessa perspectiva da vigilância em saúde do trabalhador, a gente fala muito em riscos, né? Que tipo de riscos esse trabalhador ele pode estar exposto? Vocês poderiam me dizer alguns? Professor, Sim, eu acho que professora. Fala, Felipe. Não, é que eu ia comentar, tudo depende, assim, qual o trabalho que a pessoa está, né? Mas os principais é a questão de pneumoconioses, principalmente aqui na nossa região, questão de doenças ergonômicas, levantamento de peso, postural, doenças relacionadas com a pele, trabalhadores que ficam muito no sol, Isso, câncer de pele. Câncer de pele, isso. Então, podemos agrupá-los, né? Sim, tanto que tem na portaria, né? Tudo agrupado. Isso, né? Riscos químicos, riscos físicos, ergonômicos, biológicos e propriamente riscos de acidentes, né? Então, cada risco desse tem, dentro da sua nomenclatura,
características específicas, né? Nos físicos, tem os ruídos, tem as vibrações, né? Tem as temperaturas extremas, ou baixas temperaturas ou altas temperaturas, né? Nos químicos, tem, por exemplo, a questão dos vírus, nos casos dos vírus biológicos, né? Agentes de substâncias químicas. Já nos ergonômicos, como o Felipe falou, né? A questão da postura, os locais adaptados para que haja condições, né? Por exemplo, de iluminação, ventilação, né? Já nos mecânicos, ou que a gente chama de acidentes também, a sinalização desses, os arranjos físicos. Então, tudo isso são dentro dessa perspectiva de agrupamentos de riscos para a saúde desse trabalhador que a gente tem observado. E dentro dessa propositura aí, desses riscos, a gente tem buscado dados dentro do DataSUS, que é um segmento importante do Ministério da Saúde, do SUS, que contempla justamente os dados relativos ao adoecimento e à mortalidade desses nossos usuários do SUS. A gente tem observado que dentro desses, o que mais a gente tem como acometidos, né, olhando esse nosso trabalhador, geralmente é cabeça e pescoço, né? Se a gente pensar naqueles riscos que a gente observou ali atrás, né? Riscos químicos, biológicos, né? A própria, por exemplo, contaminação do coronavírus, né? Ele se dá muito mais em face, né? Questão oral, nasal e ocular, do que em outros locais, né? Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vidraçaria, uma pessoa que trabalha com mecânica. Então, geralmente, o local mais acometido está sendo justamente cabeça e pescoço. E daí, claro, num segundo momento, vem justamente os membros superiores, né? Essa parte dos membros superiores, justamente ligada àquelas atividades laborais que estão mais suscetíveis ou vulneráveis ao manuseio. A gente observa muito isso, depois eu vou estar passando para vocês, por exemplo, açougues, né? Nos açougues isso acontece comumente, né? A laceração de membros, laceração de mãos, em moedores, né? Então, tudo isso a gente tem observado nesses dados relativos a riscos de acidentes de trabalho, né? Já voltando para o nosso trabalhador da área de saúde, o que a gente tem observado e identificado, que a maioria desses justamente acabam sendo acometidos pela falta de atenção ao uso do EPI. Não é nem a disponibilização dele, mas ao uso correto dele, né? A paramentação, desparamentação. Tanto é que vocês podem verificar nas redes sociais o quanto de treinamentos nós fizemos em UPAs, PAs, Unidades Básicas de Saúde, em relação à paramentação e desparamentação, né? Por onde iniciar? Inicie pela luva, inicie pelo capote, inicie pelo avental impermeável, retiro primeiro touca, retiro primeiro luva. Como eu faço isso, né? E os nossos profissionais, geralmente, os nossos profissionais, daí eu digo todos, tá? Não digo só médico, só enfermeiro, digo todos. A grande maioria ainda tem dificuldade de desparamentação. E daí que acontece justamente a contaminação, né? Logo a seguir a essa falta do uso correto de EPIs, a gente observa a falta de disponibilização. Num primeiro momento, a disponibilização, mas o uso incorreto, e num segundo momento, o uso incorreto propriamente dito, né? Ou a insuficiência também desses equipamentos, certo? O que mais que a gente pode estar falando sobre risco, gente? Prof, aqui no artigo tem um exemplo sobre os riscos que as pessoas que trabalham nos lixões também. Eu não sei se talvez seja uma falta de conhecimento da minha parte, mas ainda não é feito tantas coisas para essas pessoas, né? Porque às vezes algumas pessoas sabem, né, que a gente, quando, por exemplo, quebra um copo, alguma coisa de vidro, tem que separar, deixar sinalizado, né?
Não deixar tudo amontoado no saco de lixo com as outras coisas. Coisas assim desse tipo, eu não sei se é feito tantos projetos, né, de prevenção, de orientação a essas pessoas. Na verdade, Amabile, Porto Velho, há uns 10 anos atrás, tinha um projeto junto ali o Vila Princesa, né? Onde se tinha uma associação de catadores de lixo. E daí iniciou um processo em alguns bairros aqui em Porto Velho, na separação de lixos, orgânico e não orgânico, né? Que é um primeiro passo, muito tímido, mas aconteceu. Atualmente não se tem nenhum projeto com esse foco, né? O ideal é que se fosse realmente trabalhado. O que é plástico, o que é material reciclado, o que é orgânico, né? Como se faz, não querendo traçar um paralelo, aliás, uma diferenciação, mas um paralelo, o que se faz no Sul, né? Por exemplo, Curitiba, a gente separa tudo a gente separa, garrafa, plástico, plástico, comida, comida, e quando a gente desce, né, para colocar o lixo embaixo no prédio, já vai, não se admite essa mistureba, né, que se faz aqui. Por mais que você oriente, a gente tem visto, né, as máscaras que você utiliza, por exemplo, máscaras descartáveis nesse momento, que é um número exacerbado de máscaras descartáveis no lixo, deveriam ser, né, separadas e identificadas. Isso é que a gente quase não se vê, nem na própria CEMUS. Às vezes a gente ou entra na segunda-feira cedo, tá lá, máscara no lixo largado no chão, né? Então vejam que a gente ainda não tem aqui em Porto Velho a cultura, né? Primeiro do reaproveitamento e segundo da separação de lixos. Infelizmente a gente não tem. E aí os profissionais, né, os catadores, os que fazem a limpeza, né, acabam sendo contaminados indevidamente. O que eu vejo que ainda a gente tem, assim, uma preocupação, e aí é uma preocupação muito séria, que é crime até se não se levar a sério, é a questão do lixo hospitalar. Mas o lixo doméstico, o lixo administrativo, pouco se fala, pouco se incentiva, pouco se dá o devido valor. Alguma coisa mais, gente? Tá, continuando então os riscos, né, em relação aos riscos que esses profissionais podem ser acometidos. Dentro dessa possibilidade, há uma classificação que vocês provavelmente devem ter visto lá em Medicina do Trabalho, que é a classificação de Schilling. Vocês viram? Classificação o quê, professor? Schilling. S-C-H-I-L-L-I-N-G. Schilling. Não viram? Não, prof. Que eu lembre, não. Se algum colega lembrar aí, mas... Essa classificação é uma classificação de doenças segundo a relação do trabalho, né? O nexo causal desse trabalho. Então, nós temos 3 momentos classificatórios que a gente chama, né? O trabalho como causa necessária, ou seja, o trabalho que desenvolveu necessariamente aquela doença. Por exemplo, né? Doenças profissionais que são ditas legalmente e instituídas por algum nexo causal. Por exemplo, silicose, por exemplo, intoxicação por chumbo, que não há possibilidade de ser outra forma senão essa. Então, essa é o trabalho como causa... Professora, e as doenças relacionadas à exposição aos raios-x também, dos técnicos de raio-x e dos radiologistas? Sim, necessariamente, isso. Também. É um exemplo, né? Seria um exemplo também. Né? Não tem outra possibilidade que não seja essa. Perfeito. O outro é o trabalho como fator contributivo e não necessário. Pode ter contribuído de alguma forma, mas não necessariamente foi o que desenvolveu. Por exemplo, uma doença coronariana, né? Você vinha, por exemplo, você vem de uma família que já tem história de doença coronariana, mas você trabalha num ambiente altamente estressante, altamente insalubre.
Isso pode desenvolver a doença coronariana? Pode, mas pode não ter sido isso. Então, ele é um trabalho como fator contributivo, mas não necessário. E daí nós temos esse, né, doença coronariana, doença do aparelho locomotor, temos alguns cânceres, temos ainda varizes, né, de membros inferiores. Então, pode ter acometido, da mesma forma que não pode, certo? E daí nós temos também aqueles outros que pode ser um provocador, né, de um distúrbio latente, ou não, dependendo de onde ele está inserido. Por exemplo, bronquite crônica, né? Tive bronquite crônica quando era criança. Fui trabalhar num local insalubre, né? Fui trabalhar num local onde tem muita fumaça e acabou retomando, né, essa bronquite crônica. Pode ter acontecido? Pode. Pode ter sido provocado por esse ambiente? Pode ter sido provocado por esse ambiente, né? Da mesma forma, doenças mentais, da mesma forma, asma, né? Pode ter provocado? Pode ter provocado, mas não necessariamente foi aquilo que levou ao acometimento. Ficou claro, gente? Depois eu vou Sim, dar prof. esse material para vocês se empoderarem melhor, tá certo? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Tá. Daí, eu quero que vocês entrem lá no Classroom. Tem como vocês entrarem lá? Sim. Lá eu já lancei uma atividade. Localizaram? Abrindo aqui, prof. Qual seria a atividade? Aqui ainda não chegou, professor. Oi? Aqui não chegou também, não. O caso 5. Caso 5. Achou? Só tem um caso 5 aqui, professor. Não, mas não é no mural, é na atividade. Tem não. Não? Não. Não, prof. A última atividade do mural de atividade é do dia Eu 14 vou de compartilhar junho a tela, aqui. professor. Eu compartilhei a tela? Não, eu vou compartilhar. Essas aqui são as nossas atividades. Mas que coisa chata. E o nosso mural tá aqui também. Ué, eu coloquei hoje. Será que eu não salvei? Filme, trabalho, não sei o que aconteceu. Enfim, estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então, vejam. Então, vou colocar de novo no Classroom. São os exercícios, são 7 exercícios que vocês deverão fazê-los e entregar hoje ainda, até as 10h30 da manhã. Ou seja, 1 hora vocês têm para fazer. Esse exercício vai valer meio ponto, tá? Então, vocês façam e encaminhem para mim, ok? Tá bom, professor. Mais Ok, prof. alguma coisa que não foi bastante clara? Professor, até que horas esse exercício? Oi, Maicon, não ouvi. Até que horas que é para entregar? 10h30. Vocês têm 1 hora para fazer. Hã? Professor, tem aula daqui a pouco Tem aula daqui a pouco. Não vai ter aula de fisiopato. Eu esqueci que vocês têm aula. Não vai ter aula, professor. Hã? Não vai ter aula, gente. Não vai ter aula de fisiopato. Ah, não vai ter? Então tem até 10h30. Você ouviu, Maicon? Maicon? Bom, não sei se o Maicon ouviu, mas é até 10h30 então, tá certo? Eu vou voltar lá para o Classroom. Se por acaso tiverem alguma dificuldade, aí me chama no Classroom que eu explico por lá também, tá bom? Tô voltando para lá, tá? Tá bom, professor. Tá, professora, obrigada. Beijo. Semana que vem a gente continua.
Tá bom, Beijo. até mais. Tchau, prof. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.